Neste vídeo vamos abordar o conturbado empate entre Flamengo e Estudiantes pela Copa Libertadores, focando no desempenho técnico e nas graves polêmicas de arbitragem. Vamos destacar a fratura na clavícula de Arrascaeta, que precisou de cirurgia e corre o risco de perder a Copa do Mundo, além de lesões sofridas por Emerson Royal e Bruno Henrique. O resultado foi fruto da postura passiva do time brasileiro ou do estilo violento histórico do clube argentino. Há críticas severas à atuação do árbitro Piero Mazza, acusado de ser conivente com a agressividade adversária e de não expulsar jogadores em lances capitais. Por fim, vamos abordar a necessidade de preparação psicológica para o ambiente hostil do torneio e a importância de gestão de elenco frente aos desfalques médicos. Quais são os detalhes da lesão e cirurgia do Arrascaeta? Arrascaeta sofreu uma fratura na clavícula direita durante a partida entre Flamengo e Estudiantes, pela fase de grupos da Libertadores. O incidente ocorreu aos 16 minutos do primeiro tempo, após uma dividida com o jogador Piovi, que resultou em uma queda do meia uruguaio sobre o próprio ombro. Os detalhes da cirurgia e da recuperação são os seguintes. A cirurgia foi realizada na manhã de quinta-feira, 30 de abril, em um hospital em Copacabana, no Rio de Janeiro. A operação durou aproximadamente 1 hora e consistiu na fixação da fratura utilizando placa e parafusos. O chefe do departamento médico do Flamengo, Fernando Sasaki, classificou o procedimento como um sucesso, afirmando que não houve intercorrências. O uso de placa e parafusos foi escolhido especificamente para acelerar a recuperação do atleta. O jogador recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira, 1º de maio. Ele é aguardado no centro de treinamento na segunda-feira para iniciar as atividades de fisioterapia e exercícios físicos que não envolvam impacto. O Flamengo trabalha com um prognóstico inicial de 45 dias para o retorno aos gramados, embora esse tempo dependa da evolução individual do jogador. Estima-se que ele possa desfalcar o time em 9 partidas, incluindo o confronto contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A lesão gera grande preocupação na imprensa uruguaia, pois a estreia do Uruguai na Copa do Mundo está marcada para o dia 15 de junho, aproximadamente 42 dias após a lesão. Embora o prazo de recuperação seja apertado, especialistas indicam que ele ainda possui chances de disputar o Mundial, possivelmente sendo utilizado a partir da fase de mata-mata. O Arrascaeta corre risco de ficar fora da Copa do Mundo? Sim, Arrascaeta corre risco de ficar fora da Copa do Mundo, e a situação é descrita pela imprensa uruguaia como uma corrida contra o relógio. Os principais detalhes sobre as chances de participação do meia no Mundial são: a estreia do Uruguai na Copa está marcada para o dia 15 de junho, contra a Arábia Saudita. A lesão ocorreu aproximadamente 42 a 47 dias após o início da competição. Como o Flamengo trabalha com um prazo inicial de recuperação de 45 dias, o tempo para o retorno é extremamente limitado. Embora o Flamengo considere o prazo de 45 dias um prognóstico otimista, a evolução depende da resposta individual do atleta. Para acelerar o processo, foi realizada a cirurgia com placa e parafusos, permitindo que ele inicie atividades físicas sem impacto já na próxima segunda-feira. Jornalistas como Mauro César sugerem que Arrascaeta não está definitivamente fora. Existe a possibilidade de a seleção uruguaia convocá-lo, mesmo lesionado, para que ele termine o tratamento com o grupo e seja utilizado a partir da fase de mata-mata em julho, quando já estaria recuperado. A imprensa uruguaia cita o caso de Montoro, jogador do Botafogo, que sofreu uma lesão semelhante e conseguiu voltar aos gramados em 41 dias, o que alimenta as esperanças de que Arrascaeta consiga cumprir o prazo. Veículos de comunicação como o Ovación e a ESPN Uruguai destacam que a participação do camisa 10 é uma incógnita, uma vez que ele era nome certo na lista de Marcelo Bielsa antes do incidente. Em resumo, embora a lesão coloque em risco sua participação, especialistas acreditam que ele ainda tem chances de disputar o Mundial, dependendo da sua recuperação e da decisão da comissão técnica uruguaia de esperá-lo para as fases finais do torneio. Quem será o substituto do Arrascaeta contra o Vasco? O Flamengo enfrenta um dilema para definir o substituto de Arrascaeta no clássico contra o Vasco, pois os jogadores que normalmente ocupariam essa função também estão indisponíveis para a partida. Embora seja considerado o substituto imediato do uruguaio, Carrascal não poderá jogar contra o Vasco. O STJD manteve uma punição de 4 jogos de suspensão
para o atleta no Campeonato Brasileiro, o que o impede de atuar no Clássico. Outra opção natural para a função de meia de criação, Paquetá também está fora do jogo. Ele segue em processo de recuperação física e a previsão é que seja reintegrado ao grupo apenas a partir da próxima semana. Devido a essas ausências simultâneas, as notícias indicam que o Flamengo ficou sem meias disponíveis para enfrentar o Vasco. Jornalistas esportivos classificam a situação como um problema sério, que o técnico Leonardo Jardim precisará resolver no curto prazo, uma vez que Carrascal, além da suspensão, atravessa um momento de confusão técnica e Paquetá ainda não tem condições de jogo. Até o momento, as informações fornecidas não confirmam um nome específico que assumirá a vaga, destacando apenas que o clube terá que improvisar ou buscar alternativas dentro do elenco diante desse cenário de desfalques. Quais são as lesões confirmadas de Arrascaeta, Royal e Bruno Henrique? As lesões confirmadas e as suspeitas médicas para os jogadores do Flamengo após a partida contra o Estudiantes são as seguintes. Além de Arrascaeta, que teve a fratura na clavícula direita, outros jogadores que saíram com lesões foram Emerson Royal, que sofreu uma fratura no nariz decorrente de um trauma na região nasal. Além da fratura, o atleta apresentou sangramento e um hematoma na costela. Ele precisará utilizar uma máscara de proteção específica para atuar nas próximas partidas. O outro jogador é Bruno Henrique, que teve confirmado um trauma no pé direito e deixou o campo com fortes dores. Há uma preocupação médica quanto a uma possível fissura na canela, o que exige que o atacante passe por reavaliações detalhadas no centro de treinamento. De forma geral, o vestiário do clube foi descrito como um cenário de guerra, com diversos outros atletas apresentando hematomas graves pelo corpo devido à agressividade da partida. O resultado foi fruto da postura passiva do time brasileiro ou do estilo violento histórico do clube argentino? Podemos atribuir o resultado de 1-1 a uma combinação de fatores: a postura passiva e erros técnicos do Flamengo no segundo tempo, o estilo historicamente violento do Estudiantes e uma arbitragem condescendente. Vários jornalistas sustentam que o Flamengo foi o principal responsável por não sair vitorioso. Flávio Prado afirma categoricamente que o empate foi culpa do próprio Flamengo, que abdicou do jogo no segundo tempo e se deixou envolver pelo adversário, apesar de ter um elenco tecnicamente muito superior. O Flamengo teve chances claras de liquidar a partida com Bruno Henrique e Luiz Araújo, mas falhou na finalização. Além disso, o gol de empate do Estudiantes originou-se de uma falha gravíssima de Vitão, que tentou ajeitar uma bola na área defensiva em vez de afastá-la, iniciando o ataque argentino. Mauro César argumenta que o time não se preparou direito para enfrentar o ambiente hostil de La Plata, não sabendo como jogar uma partida guerreada, em vez de apenas técnica. O contexto histórico e a agressividade física dos argentinos também foram determinantes, e a tradição do Estudiantes de obter vitórias através da violência é sabida no meio do futebol. Jogadores e dirigentes do Flamengo descreveram o vestiário pós-jogo como um cenário de guerra, com atletas apresentando diversos hematomas, além das lesões graves de Arrascaeta, fratura na clavícula, Emerson Royal, fratura no nariz e a suspeita de fissura na canela de Bruno Henrique. No segundo tempo, a bola praticamente não rolou, devido ao excesso de faltas e interrupções, tática usada pelo Estudiantes para picotar o jogo. A atuação de Piero Mazza é vista como o fator que permitiu que o estilo violento do Estudiantes prevalecesse sobre a técnica do Flamengo. O árbitro foi criticado por fazer vista grossa em lances de expulsão clara, como a tesoura de Farias em Royal e a entrada solada de Palácios em Bruno Henrique. Segundo os comentaristas, Mazza permitiu a violência excessiva e deu pouco tempo de acréscimo, 4 minutos, apesar das inúmeras paradas, o que beneficiou o time argentino. Em suma, embora a violência do Estudiantes tenha criado um ambiente de guerra, jornalistas reforçam que o Flamengo se igualou ao adversário na passividade e cometeu erros individuais que impediram a vitória. Preparação psicológica para o ambiente hostil do torneio e a importância de gestão de elenco frente aos desfalques médicos. O Flamengo enfrentou um cenário em que a superioridade técnica não foi suficiente, evidenciando falhas tanto na preparação mental para o ambiente hostil da Libertadores, quanto na gestão estratégica do elenco diante de desfalques iminentes. O Flamengo não se preparou direito para o tipo de jogo encontrado em La Plata, falhando em entender que a Libertadores exige uma postura de enfrentamento físico e não apenas técnica. O torneio sul-americano possui peculiaridades, como arbitragens caseiras e adversários que jogam no limite da violência, e o clube não soube neutralizar essa catimba. O Estudiantes tem uma tradição marcada por vitórias arrancadas na porrada, e o Flamengo pareceu surpreso com um cenário que já era previsível.
Jogadores como Emerson Royal merecem críticas pelas atitudes ingênuas ou ridículas, como tentar cavar pênaltis e simular lesões em vez de focar no jogo objetivo. O Flamengo precisa e há necessidade de agir nos bastidores antes das partidas, pressionando a Conmebol contra escalações de árbitros com histórico negativo, como Piero Mazza, em vez de apenas reclamar após os incidentes. A lesão de Arrascaeta é um problema sério de planejamento para o curto prazo, especialmente para o clássico contra o Vasco. Foi um erro utilizar Arrascaeta em um jogo sabidamente violento, dado que o seu substituto imediato, Carrascal, já estava suspenso para o Campeonato Brasileiro. O ideal teria sido poupar o uruguaio para o clássico e usar o colombiano na Libertadores. Com Arrascaeta operado, previsão de 45 dias fora, Carrascal suspenso pelo STJD e Lucas Paquetá ainda em transição física, o Flamengo ficou efetivamente sem meias para o próximo compromisso. Para mitigar os danos, o clube optou pela cirurgia imediata com placa e parafusos em Arrascaeta para acelerar o retorno aos treinos físicos, visando ainda uma possível participação na Copa do Mundo. A gestão de elenco também passará por adaptações técnicas, como o uso de uma máscara de proteção para Emerson Royal, fratura no nariz e a reavaliação constante de Bruno Henrique devido a uma possível fissura na canela. Em suma, o Flamengo precisa amadurecer sua leitura de jogo em ambientes de guerra e melhorar a integração entre a estratégia de campo e a disponibilidade jurídica e médica de seus atletas.